Fala, pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem aqui. Estamos aqui para mais um episódio, como de costume, uma pauta bem relevante dentro do cenário global e também nacional, que vem falando muito de economia circular. A gente está recebendo aqui a Fábio, que é diretora de economia circular da Braskem, e vai contar um pouco do processo também, de como a Braskem vem olhando essa pauta de economia circular, o que eles estão fazendo, mas também uma visão dela de mercado, o que ela está vendo por que a gente está falando tanto de economia circular. E eu acho que vai ser um podcast bem interessante. Eu particularmente, Wagner, tenho estudado bastante sobre isso, tenho conversado com alguns fundos de investimentos, vendo o que está acontecendo de fato. Então, espero que vocês gostem. Esse episódio, a nossa ideia é justamente trazer um pouco mais de seriedade, acho que um pouco mais de profundidade também para esse tópico. E então, Fábio, eu quero te agradecer pelo teu tempo, para a gente poder bater esse papo. A gente sempre tenta trazer grandes nomes, pessoas que estão vivenciando a pauta de sustentabilidade na veia, e a gente tenta trazer temas diversos, né? Porque acho que a sustentabilidade é isso. Eu costumo falar que muita gente atrela só a meio ambiente, mas tem muitas outras esferas. E então, antes da gente começar essa pauta de economia circular, a gente gosta de saber quem é que está por trás, né? Então, quem é a Fabiana Queiroga, o que ela faz, por que ela chegou na área de economia circular. Se tu puder contar um pouco da tua trajetória, até na pessoa física, por que tu foi olhando para isso. Então, o microfone é teu e, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, prazer estar aqui conversando com você, obrigada pelo convite. Bom, é um tema que eu me apaixonei, né? Eu trabalho na indústria petroquímica há 25 anos. Eu tenho formação, eu sou advogada e trabalhei por muitos anos, por 16 anos na área jurídica, né, no departamento jurídico dentro da companhia, nos mais diversas áreas, e uma área que eu me aprofundei muito foi a área ambiental. E dentro da companhia, né, a gente está numa indústria em que produz matéria-prima para o setor de plástico. E dentro da companhia, por muitos anos, a indústria viu reciclagem, mesmo um produto reciclagem, como algo que pudesse ser até competitivo, né? Poderia competir com o que a gente tem de produto principal, né? Que é o produto virgem. E esse era um incômodo, porque o plástico tem tanta função positiva, né? A gente fala, ele veio para o desenvolvimento sustentável, em que a gente fala, você traz muito mais acessibilidade, você estende a vida útil do alimento, evitando desperdício quando a gente está falando de embalagem, né? A gente deixa o carro muito mais leve, por isso que a gente está tendo oportunidade de ter carros elétricos, exatamente porque cada vez mais a gente tem mais plástico e menos emissões. Mas, né, a nossa dor é a dor do resíduo, e aí eu tive a oportunidade, dentro da própria Braskem, há 7 anos atrás, de receber o convite para liderar a área de economia circular. É uma área de negócio dentro da Braskem. A gente entendeu que, para você ter uma transformação, para isso, de fato, ter uma transformação, né, de um processo linear em ser circular, você tem que trabalhar dentro do negócio e ser um portfólio de produto. Então, há 7 anos, muito em linha com o que eu acredito, de que a gente tem que deixar nosso legado, né, para as próximas gerações, de fazer algo que impacte a sociedade. Eu resolvi fazer essa mudança de carreira, então eu saí da área jurídica para assumir uma área de negócio, que começou há 7 anos sem nada, né, de produto sustentável, sem a Braskem ter atuado nessa área especificamente de reciclagem. Sustentabilidade já é um pilar nosso desde a nossa origem, né, e a gente foi pioneiro na solução renovável da cana-de-açúcar, ou seja, a gente tem resina que vem da cana-de-açúcar, que tem captura de CO2, que tem sustentabilidade, mas essa cadeia de reciclagem, de fato, foi algo novo que a Braskem resolveu atuar há 7 anos, que foi quando, então, eu tive essa oportunidade e a gente começou aí a desenvolver todo esse negócio, e hoje a gente está muito mais maduro depois de 7 anos, feliz aí com os avanços que a gente conseguiu até aqui. Legal, muito bom.
eu queria entender um pouco, assim, qual é a dificuldade da... Primeiro, assim, a gente está falando de economia circular, é uma pauta que tem ganhado muita vazão no mundo, mas qual é a dificuldade da gente transformar essa economia linear para uma economia circular? Porque, assim, a gente consegue entender que a economia circular ela é muito melhor para o planeta, de uma maneira geral. Só que a gente tem desafios econômicos, tecnológicos, de repente, para fazer. Como é que são esses desafios? Por que a gente não consegue acelerar, de repente, tantos processos? E nós, como país, por que a gente recicla tão pouco ainda? Várias perguntas aí, então eu vou tentar ir respondendo. Se eu não responder, você me cobre, me pergunta novamente. Bom, quando a gente fala de desafios, se a gente for olhar na história, desde a Revolução Industrial, a gente tem uma economia linear, né? Então, do ponto de vista industrial, o mindset das pessoas era cada vez mais extrair, produzir e vender, então cada vez mais produzir. E do ponto de vista do consumidor, consome e descarta. Então, assim, é algo que a primeira mudança não é simples, você passar anos e anos com esse mesmo mindset, tanto na indústria quanto no consumo, fazer uma transformação que você fala, você desde a origem, você tem que pensar como no seu produto final pode voltar para o processo produtivo, como que eu posso gerar menos resíduos, como que eu posso consumir de forma mais consciente, é uma mudança de mindset, uma mudança de comportamento. Então, tem uma barreira, toda vez que você vai fazer uma transformação, é natural, né? Você vai passar de algo que você está acostumado, que você já sabe, que você já tem processo, para algo que você tem que transformar, modificar, e as pessoas têm que também estar com esse propósito. Porque aí você sai de uma situação em que você simplesmente não se importa, né? Eu estou lá consumindo e descarto, por exemplo, na pessoa física, eu tenho que pensar, pô, aonde que eu descarto? Para onde que está indo? Eu preciso, de fato, consumir? Eu necessito desse produto efetivamente? Tem algo que eu posso reutilizar? Você tem que ter uma mudança de comportamento. Então, eu acho que uma primeira transformação tem uma questão comportamental, de você sair desse mindset, né, de cada vez mais consumir, produzir, descartar e não se importar com o impacto que você vai ter, para algo que, e aí pensando tanto na pessoa física quanto na indústria, né? Quando você fala de indústria, a questão da circularidade, que a gente fala, né, simbiose industrial, que é você aproveitar os resíduos dentro do próprio processo produtivo, é natural, sempre foi, porque é uma questão de redução de custo. Perfeito. Mas a partir do momento que você vendia o produto para fora, né, a percepção da indústria era, deixa de ser problema meu. E eu acho que essa é a mudança em que a indústria está começando a ver, e eu acho que foi importante, a gente passou por toda, né, essa questão conceitual de sustentabilidade. Sustentabilidade já tinha os 3 pilares de que é ambiental, social, mas tem que ter a questão econômica. Para quando a gente fala de economia circular, começa com a economia. Tem que ser algo, de fato, que você vê valor. E aí acho que a questão do desafio, né, quando a gente fala da indústria, por exemplo, e aí fazendo um link com quando você fala de índice de reciclagem no Brasil, a gente tem um índice de reciclagem que não é tão baixo do plástico. A gente tem um índice de reciclagem que vai de 20% a 23% de recuperação de resíduos plásticos. Quando a gente olha a Europa, a gente está falando, na média da Europa, 30% a 35%, que é onde tem o maior, assim, desenvolvimento do ponto de vista de consciência para descarte adequado. Quando a gente vai para Estados Unidos, a gente está falando de 8%. Quando a gente olha no mundo, a gente está falando em 10%. Então, agora, 20% significa que eu tenho 80%, né, de resíduos plásticos que poderiam ser reaproveitados e virar recursos, né, para um novo processo produtivo. E os desafios aqui, falando do Brasil especificamente, a gente tem uma questão de coleta, né, porque coleta seletiva, quando você tem várias pesquisas que mostram que, em tese, tem vários municípios com coleta seletiva, mas a gente sabe que a coleta seletiva não é em todos os bairros, em todas as casas. Então, quando você avalia o percentual de fato de coleta que é seletiva, ou seja, que você está já separando o resíduo reciclável, ainda é muito pequeno no país. E isso traz um desafio para a indústria, porque você precisa de volume e qualidade. E quando a gente mistura tudo,
e está indo, por exemplo, para aterro, a gente tem buscado e a gente tem aqui na Braskem utilizado, inclusive, resíduos que vêm do aterro, ou seja, misturou tudo, inclusive com orgânico, e depois faz a separação. Mas você tem uma sujidade maior, aí você traz um custo para o processamento, para a lavagem, e aí você tem um desafio depois na outra ponta de você ter uma demanda que pague, né, e que valorize esse material reciclado. Então, eu acho que assim, esse ponto de ter na ponta, né, a coleta adequada e no final ter a demanda são os dois principais drivers para a gente alavancar ainda mais a reciclagem no país. Uma das coisas que a gente defende no Comércio Sustentáveis, que é o nosso propósito, que a gente diz, que a gente visa harmonizar prosperidade, bem-estar, meio ambiente através da inovação. Essa é a nossa linha, né, que a gente conduz, que a gente acredita. E tu tocou num ponto aí que é um público que pague por isso. E eu, às vezes, quando eu sou convidado para falar em alguns lugares, ou quando eu estou com alguns executivos, ou em algumas empresas, eu sempre tenho uma premissa que, principalmente em países como o Brasil, onde majoritariamente da galera é pobre, a gente acaba não conseguindo, não é porque não vê valor, é porque tu prioriza o que é mais importante para a tua sobrevivência. Né? E às vezes eu também acabo mentorando algumas startups, falo com eles e eu digo, cara, não existe negócio verde que fecha no vermelho. Então, assim, a gente precisa ter algo que pare de pé. Como é que é fazer essa? Eu, na minha concepção aqui, eu acho que a percepção ela sempre vai se dar quando a primeira coisa o preço for competitivo. A gente está muito longe disso ainda? Não, quando a gente olha hoje mercado, principalmente, vou dividir em dois pontos diferentes de reciclagem. Sinta-se à vontade para discordar do que eu falei também, tá? Sim, não, mas você tem razão. Não, eu acho que é isso mesmo. Para a gente alavancar, atingir a massa, disso ser uma realidade de mercado, com certeza tem que ser competitivo. Não tenho dúvida disso. Quando a gente olha a reciclagem mecânica, né, no Brasil, a gente tem vários projetos e várias soluções hoje que são acessíveis, são comparáveis ao preço da resina virgem, hoje aqui no país, e é por isso que a gente vem crescendo em ter solução reciclada no nosso portfólio, que traz uma solução com qualidade, uma solução em que você está reaproveitando o resíduo e que no final, para o consumidor, não vai ter diferença, porque a gente está falando de mesmo preço, tem competitividade. Qual que é o desafio quando eu falo de preço e competitividade na reciclagem mecânica? É o desafio de você estar competindo com uma commodity internacional, que a base de preço é outra. Então, quando esse preço de uma resina ou de um produto, o commodity, cai demais, é aí que inviabiliza, porque minimamente, né, o custo de logística, o custo de separação, o custo de lavagem, às vezes é maior do que o preço final de uma resina. Então, o que a gente tem trabalhado muito com o governo sobre esse aspecto é difícil para quem está comprando e tem uma solução reciclada e uma solução virgem. Se essa resina virgem, né, ela está muito baixa no mercado internacional, quem está comprando lá na ponta, naturalmente, vai fazer a escolha pelo mais econômico, porque no final das contas ele está ali querendo ofertar um produto acessível para o seu cliente. E aí, para isso, essa desvinculação do que é algo que é virgem do reciclado é quando a gente fala de ter uma regulação que obrigue o uso. Porque aí você desvincula essa questão do custo com uma resina virgem e um percentual é obrigado a usar e cria demanda. Aí você vai falar, Fabiana, mas vai subir demais o preço? O mercado se autorregula. Tem uma demanda, você vai produzir. Aí tem um custo um pouco mais alto, tem uma margem um pouco melhor, você tem dinheiro para fazer investimento, se aumenta a oferta, o preço vai para um preço competitivo. Então, quando a gente está falando de uma tecnologia já existente, que a gente está falando de reciclagem mecânica, eu acho que é uma questão de ajuste nessa... Hoje é uma realidade, então a gente está atendendo o mercado de embalagem, eletrodomésticos, com margens positivas e com preços em que a gente fala que é compatível com o preço da resina virgem. Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico e capacidades menores, naturalmente você vai ter que ter uma curva para até o momento que ser competitivo. Então, quando eu falo de reciclagem química, que é
uma transformação. Então, né, só para quem não conhecer, reciclagem mecânica de plástico é a tradicional, em que você pega o plástico, tritura, lava, seca e vira novamente um plástico. É uma mudança física. E na reciclagem química, você tem uma transformação. Você pega esse resíduo, que pode ser misturado, então você não consegue reciclar mecanicamente, transforma num óleo, que vai ser a matéria-prima no processo para fazer uma nova resina, substituindo, por exemplo, a nafta, que vem do petróleo. Quando você usa esse tipo de solução, hoje, no mundo inteiro, a gente está falando de volumes pequenos, plantas pequenas. Então, você não tem, vamos dizer assim, a melhor produtividade e eficiência industrial. Então, este é um custo mais alto. Qual que é o grande desafio aqui? Entrar em nichos de mercado que tem um valor agregado maior, com isso, desenvolver esse mercado, e aí ter mais investimentos, aumento de capacidade, trazer a produtividade e a competitividade necessária para a gente alavancar. Né? Então, eu acho que assim, acho que competitividade, quando a gente fala de economia e é circular, ela tem que ser econômica, tem que ser viável economicamente para você escalar. Eu acho que do ponto de vista de reciclagem mecânica, a gente avançou muito, e a gente tem hoje um produto competitivo e sustentável. Na reciclagem química, a gente ainda tem um desafio do ponto de vista de precificação, mas é uma oportunidade de ampliar a aplicação, por exemplo, para contato com alimentos, por exemplo, que hoje teria uma restrição. Perfeito. Me veio uma pergunta, mas eu vou deixar ela mais para o final, porque ela é um pouco mais complexa, assim. E dentro da empresa Braskem, como é que vocês têm tratado isso, assim, da economia circular? Um dos grandes desafios, eu acho que também tem a questão de letramento, eu acho, do pessoal entender. Eu já gravei um podcast com o Soto, né, que a gente conversou, ele também falou um pouco dos desafios da parte da economia circular. Como é que vocês estão fazendo e quais são as dificuldades também que vem encontrando? Eu acho que, até para quem escuta, o nosso público ele é um público bem qualificado, a grande parte, assim, 80% do nosso público é uma média de 34 a 60 anos, então é um público bem legal. E para eles entenderem também o que está acontecendo, como é que são os processos que devem ser feitos e com tendência de mercado. Eu acho que tem uma outra coisa que o empreendedorismo demanda para os negócios, é a questão de tendência. Tem muita gente, mas eu não gosto, discordo. Eu falo, cara, tu pode gostar e não discordar, mas é o que está acontecendo, e ponto, né? Eu tenho falado para a galera, ultimamente, tem até uma pesquisa da FGV muito boa, que ela fala que as melhores empresas dos anos 70, né, que não sei se você já viu essa pesquisa de capital aberto, elas não existem mais, né, pela falta de visão de futuro, né? E parte disso deve ser a falta de visão de futuro. Então, como é que tem sido isso aí dentro da Braskem? Também, porque acho que também tem uma questão cultural também, porque tu vai pegando transições, pessoas com pensamentos diferentes, uma empresa gigante. Acho que quanto maior a empresa, também maior o desafio. Gostaria de que passasse um pouco para a gente como é que é internamente isso. Bom, acho que eu sempre comento que para ter uma transformação dessa, de virar um negócio, de você ter investimentos, um negócio novo que tem mais risco, como aconteceu, né, quando a gente implementou a área de economia circular, você precisa começar pela estratégia da companhia e a alta liderança. Né? Se você não vai ter nenhuma empresa, né? Você vai ter essa transformação se você não vê valor, e para ver valor tem que estar na estratégia da companhia e você tem que estar alinhado com a alta liderança. Então, quando a gente foi fazer a estratégia de negócio da companhia, quais eram as avenidas de crescimento que a gente ia atuar, para que caminho que nós estamos indo, qual que é o futuro. Quando você pensa em futuro, o que as gerações, o que ali na frente vai ser natural, vai ser a demanda daquelas pessoas ali na frente. Né? E aí, dentro da estratégia da Braskem, a gente entendeu de que a economia circular, a reciclagem, a própria, nas nossas soluções renováveis, a vinda da cana-de-açúcar, eram as duas avenidas de crescimento. Por quê? Porque a gente está dentro de um cenário, então, quando a gente olha contexto, de um cenário de escassez de recurso, a gente já consome mais do que o planeta é possível regenerar, mudanças climáticas, então você tem que endereçar, porque não é um risco, é uma realidade, né? Não é algo do futuro, é o que está agora.
Então, como que a gente faz, de fato, para achar soluções em que tenha menos, né, impacto do ponto de vista de mudanças climáticas, e a geração de resíduos, que é a maior dor, né, da indústria do setor de plástico. Se você pegar a análise de ciclo de vida de produtos e fazer comparativos, a maior parte, de longe, o plástico ganha em termos de menos impacto. Porque ele é tão leve, você precisa de tão pouco produto para você conseguir resolver uma solução, que ele é a melhor solução sob todas as sob essa ótica de emissões, de utilização de terra, de água e assim por diante. Mas você tem uma dor, que é o resíduo. Então, quando a gente desenhou a estratégia, a gente olhou sob essas duas óticas. É uma oportunidade de negócio, porque a tendência, além de ser nesse contexto, a tendência dos consumidores é exigir, primeiro, uma empresa que esteja preocupado, né, com a sustentabilidade, com o futuro, né, da sociedade, e que ofereça soluções que sejam mais sustentáveis para que ele faça a escolha lá na frente. Então, quando a gente olha essas novas gerações muito questionadoras com relação aos produtos, e a própria imagem do plástico é sob a ótica de risco, né? A imagem do plástico hoje é negativa pela sua externalidade, que é o resíduo. Se a gente solucionar a questão do resíduo, é a melhor solução sustentável que a gente vai ter. Então, assim, do ponto de vista de crescimento também do negócio, se você resolver o problema do resíduo, você abre a porta para mais aplicações ainda com o próprio plástico. Então, acho que para ter essa transformação, foi fundamental partir da estratégia, alinhar com o conselho de administração. Isso está dentro das metas da nossa liderança, e aí isso acaba desdobrando, porque aí cada um dos negócios foi buscar soluções que eram sustentáveis e circulares. E é bem interessante, porque a gente começou com a dor do plástico, principalmente. Então, a minha área, diretamente meu time, trabalha para ter coleta de material, produção de resina reciclada e venda desse mercado, né, e qualificar esse material reciclado. E a gente trouxe esse conceito tão disseminado dentro da companhia que todos os negócios buscaram soluções. Então, a gente tem solução hoje, por exemplo, de soda circular, que era um efluente, que era, né, um resíduo de efluente que eu dava destinação. A gente qualificou como produto e hoje a gente vende, né, para papel e celulose, essa solução em soda, substituindo a soda virgem. A gente tem solução em solventes, em que a gente tinha um processo dentro de casa que sobrava um resíduo advindo do solvente, a gente conseguiu qualificar como produto e hoje a gente vende solvente para o mercado. Então, quando você tem uma meta clara, né? A gente estabeleceu a nossa meta de atingir 1 milhão de toneladas de produto com conteúdo reciclado em 2030, você dissemina esse objetivo claro e essa meta clara para que todos os negócios busquem essa solução. E a solução, ela tem que ser transversal, porque não é uma área. E o fato de estar no negócio, eu acho que isso também foi transformacional dentro da Braskem. A gente tem a área do Soto, que é de desenvolvimento sustentável, né, que olha desenvolvimento e as nossas metas de sustentabilidade de forma mais ampla, mas a aplicação e a transformação veio para o negócio, para que a gente mostre resultado, EBITDA, volume, Perfeito. Crescimento, geração de caixa, e a partir daí, de fato, você consegue alavancar e vai mudando e crescendo dentro da companhia. E uma das coisas que eu acho interessante desse movimento que tem acontecido da sustentabilidade, antes de falar disso, falar para o pessoal que ainda tem dúvidas sobre plástico e papel, a gente fez um podcast bem legal falando sobre plástico e papel, um pouco provocador, porque é justamente isso. Eu tenho uma visão que eu acho que essa galera tem de colocar o plástico como vilão, e acho que tem muitas partes das histórias que elas não são contadas, então a gente fez esse episódio que é bem legal, então vale acompanhar para quem ainda tem dúvida se o plástico é vilão ou não, vale ouvir esse episódio, tá bem legal. E o outro ponto agora é justamente isso, né? Tu falou, tem que gerar ROI. Eu sou um cara que defende muito o ROI, olhando como empreendedor, eu digo, a gente tem que gerar ROI do que a gente faz. Acho que todo mundo investe ali como negócio porque tu quer um retorno. A gente tem que primeiro trabalhar de uma maneira que eu penso assim, que é tirar a crença do que falar de
impacto, propósito, é contra gerar lucro, né? Eu digo para as pessoas, por que eu não posso fazer os dois? Porque eu não posso fazer algo que esse tempo eu estava conversando com um parceiro e ele falou, mas isso é uma linguagem muito woke, né? E eu disse para ele, cara, mas o fato de eu falar que eu me preocupo com o meio ambiente, com os colaboradores, me torna só humano, não significa que eu não quero resultado em negócios, sabe? Eu falei, eu quero que minha empresa dê lucro, muito lucro, mas não em detrimento de qualquer coisa, não de qualquer maneira. E o lado também bom, que eu acho que vem com maturidade também, o que antes estava acontecendo com a sustentabilidade? Todo mundo estava investindo, que é legal e tal, vamos fazer, sem preocupar muito com o retorno do investimento. Era o legalzismo, era o modismo e barará. E quando começaram a perceber na ponta que não estava trazendo aquele retorno, começou, opa, peraí, por que eu estou fazendo isso? A troco de quê? Então, assim, ao mesmo tempo é bom para a galera falar, cara, eu preciso de fato entregar valor. Né? Porque, assim, como negócio, Wagner, por exemplo, eu só vou ganhar dinheiro, falando bom português, se eu te gerar valor. Se não tirar valor, não faz sentido nenhum tu comprar algo de mim ou alguma coisa desse sentido. E a sustentabilidade, ela também tem que ser isso, né? Qualquer pauta que a gente fale, a gente tem que olhar que eu preciso ter um retorno. Aí entra o ponto, qual é o tipo de retorno que eu espero? Sobre o quê? Aí a gente começa a se aprofundar mais no tipo de pauta. Mas eu, particularmente, vejo essa maturidade muito boa, porque muita gente, mas o Trump sumiu e vai mudar muita coisa. Eu falo, cara, impacta mesmo. Eu tive clientes meus com bons faturamentos no Brasil me ligando, perguntando se valia a pena continuar investindo em sustentabilidade. E tanto que a gente organizou uma reunião entre a galera para falar sobre isso, assim, sabe? Porque a forma de comunicar. Só que quando a gente traz essa pauta, assim, de uma maneira geral, eu digo, cara, toda empresa quer mais retorno financeiro, mas toda empresa também tem que entender que, por exemplo, quem está entrando no mercado de trabalho, que nem tu disse lá, ele quer uma empresa com propósito, ele quer a forma de tu motivar a geração que está vindo é completamente de motivar a geração que está hoje como C-Level, como está no board, formas completamente, mas ele também se engaja, ele não é porque todo mundo um mimizento. Eu digo, cara, são formas que a gente sempre costuma dizer que a geração que está vindo é pior do que a nossa, né? E os mais velhos sempre dizem que a nossa é pior que a deles. E foi desde sempre. Eu lembro que meu pai me dizia assim, porque a geração de vocês não quer nada com nada, só quer saber de computador e não sei o quê. E aí tem agora a minha geração falando que essa galera não quer trabalhar e não tem valor, não tem garra. E eu falo, pô, será que não tem garra ou tu que não tá sabendo gerir da maneira ou conversar na linguagem que essa galera conversa, né? Então, tudo está dentro do negócio. Turnover é custo para a empresa. Então, tem uma série de situações que eu acho que está mudando e eu acho super importante. E aí eu quero trazer isso para um ponto. Esse ano a gente tem batido muito na tecla de inovação. Né? Como eu disse, o nosso foco é fazer isso através de inovação, então a gente ajuda algumas empresas com perfil de inovabilidade, como é que a gente olha para isso dentro de um ecossistema já pronto. E como é que tu vê a questão da inovação, não só em tech, né? Porque muita gente acha que inovação é só tech. A inovação, às vezes, é a forma de tu liderar, é uma forma com que tu tá com as pessoas, de gestão. Para que aconteça essa mudança para a economia circular, e como vocês implementam isso dentro da Braskem? Bom, assim, para mim, inovação, ela é fundamental para trazer competitividade na sustentabilidade, né? Então, assim, dentro da companhia, a área, né, de inovação, inclusive, a VP de inovação, ela está junto com a VP de sustentabilidade. A VP é junto, a sustentabilidade e inovação. Exatamente para a gente trazer inovação com esse olhar de sustentabilidade e de impacto. Então, todos os desenvolvimentos que a gente tem dentro da companhia, desde desenvolvimento de produto, como de processo, a gente olha sobre esse aspecto de impacto. Então, além de analisar retorno sobre investimento, a gente faz a análise de essa solução, ela tem circularidade? Porque se eu estiver fazendo um produto final, que no final a gente já sabe que não tem circularidade, por que a gente está seguindo nesse projeto se a gente tem o objetivo de implementar uma economia circular? Do ponto de vista de emissões, a gente tem o objetivo de reduzir as nossas emissões e ser carbono neutro em 2050. Essa solução que eu estou desenvolvendo, ela tem redução de emissões? Então, ela está em linha. E ela é pontuada para isso. Então, a gente, além de olhar sobre retorno de investimento, a gente faz análise sobre indicadores de sustentabilidade
para tomada de decisão e para priorização de projetos. Acho que esse é uma forma de trazer clareza de seus impactos e uma tomada de decisão em que você olha inovação e sustentabilidade de forma conjunta. Inovação, ela traz um diferencial competitivo. Acho que a gente tem um exemplo dentro da Braskem, que é o pé verde, o bio-based, né, que é a nossa solução advinda da cana-de-açúcar, em que a gente fez o investimento em 2010. Algo disruptivo, quero utilizar a cana para fazer a mesma resina que eu trabalho com petróleo. E quando você olha toda a cadeia, você está, em vez de emitindo, você está capturando o CO2, né, nessa solução. Nós somos as maiores produtoras de biopolímero do mundo, em que tem essa capacidade que a gente está hoje, né, aumentamos, agora a gente fez o anúncio, 275 mil toneladas. Isso é um diferencial competitivo, porque não tem outro competidor com a solução que a gente tem para ofertar. E hoje uma demanda maior do que a oferta do que a gente tem. Agora, o processo de inovação, ele não é um processo também em curto prazo. Então, tem esse desafio de você ter soluções curto prazo, porque você tem que sobreviver, e pensando no futuro, longo prazo, que vai te trazer competitividade e você não sumir do mercado, porque não existe mais o seu produto lá na frente, ou o seu produto não tem mais essa demanda. Então, eu acho que assim, inovação ela é fundamental, tanto para a sobrevivência atual, então, hoje, inovação, por exemplo, que é curtíssimo prazo, que é na área de economia circular. Produto reciclado, ele tinha aplicações muito restritas. A gente via muito em sacola de supermercado, em saco de lixo, com cheiro diferenciado, às vezes só preto. E hoje a gente tem mercados extremamente qualificados. A gente tem embalagem de cosmético, por exemplo, embalagem para higiene e limpeza. A gente tem eletrodomésticos, peças técnicas sendo produzidas com material reciclado. Então, assim, aonde a gente está levando a inovação? A gente está levando a inovação para ter um produto que é reciclado, que tem uma variação de matéria-prima, porque resíduo bem misturado, mas que no final você tem as mesmas características técnicas para aplicar em produtos com qualidade, com valor, e que vai trazer resultados econômicos para a companhia. Isso é curtíssimo prazo. Quando a gente olha longo prazo, médio prazo, todas as tecnologias de reciclagem química é um desenvolvimento, porque você vai ter que trazer para uma qualidade de um óleo que dê para entrar no seu processo produtivo, que até então, durante anos, a gente usava a nafta vinda do petróleo. Isso é mais médio e longo prazo, mas você tem que estar pronto, porque o objetivo é você ter cada vez mais soluções circulares ou renováveis no portfólio, para ter menos impacto e atender a demanda de novas, não só da nova geração, acho que cada vez mais, quando você tem um impacto de uma mudança climática, como a gente teve tragédias e tal, vem essa reflexão, e por mais que mude governo, o fato está aí. A gente vai ter restrição de recursos, e quanto mais a gente reaproveitar os recursos que estão na nossa mão, mais flexível e adaptável também a companhia vai estar para lidar com situações como essa. Por exemplo, eu que estou aqui em Porto Alegre, né, que a gente teve todo esse caso, faz um ano, basicamente, né, de tudo que aconteceu, e todo mundo sob alerta, porque a gente está num mês que chove muito, e daí todo mundo aqui, e os negócios... O lado positivo é justamente isso, despertou uma consciência muito maior do que está acontecendo. Às vezes eu falo com as empresas, cara, a gente tem que pensar, porque olha só o que aconteceu, imagina se acontece de novo, eu não estou preparado para acontecer de novo. E é que nem eu digo, assim, esses tempos eu recebi uns executivos de uma multinacional também aqui para dar uma volta, e aí a gente andou em alguns lugares, e eu mostrei, olha só, tem coisas que a mídia não mostra, mas tem lugares que não voltaram, não tem vida mais. Teve galera que foi embora, deixou as casas do jeito que estava, saiu. E às vezes quem está fora pensa, não, a galera já voltou tudo ao normal, mas assim, as principais regiões, tem cidade que nem tem mais, assim, que a galera largou fora. E agora voltando, assim, um pouco do que tu falou ali, de atender demanda de mercado, de produto. Tem algum produto hoje que vocês entregam que vocês falam assim, isso aqui ele atende a nossa demanda agora, mas no futuro a gente vai ter que repensar alguma forma que ele é feito, porque ele não vai atender mais demandas. Já tem produto que vocês dizem, a gente precisa matar esse produto porque o mercado vai mudar.
como a gente faz matéria-prima, eu não faço o produto final, a gente está na matéria-prima, então, assim, a gente acredita que vai ter que ter uma diversidade de produtos. Porque mesmo a solução renovável, a solução circular que vem do resíduo e tudo mais, você não consegue ter o volume para atender toda a demanda de mercado para todas as aplicações. Então, o fóssil vai ser necessário também. Eu acho que o desafio que a gente tem, que a gente olha muito para dentro, é como ter produtos, mesmo que seja fósseis, mas que tenha um menor impacto e que seja também mais competitivo. E aí é por isso que também, né, recentemente, com essa nova gestão, essa mudança, né, de utilizar nafta para utilizar gás é uma questão para buscar competitividade, fazendo a produção de solução fóssil, mas vindo de gás e não de nafta, por exemplo, de óleo, de petróleo, mas sim o gás. É uma forma de trazer competitividade para a companhia e também olhando essa transformação para o verde, né? Que a gente fala switch to green, que é cada vez mais no nosso portfólio a gente ter mais soluções renováveis, mais soluções circulares e menos um volume que vem do fóssil, mas que vai ser necessário de qualquer maneira. E aí, o que a gente faz? O trabalho junto com a outra ponta, que é quem está, que são os nossos clientes, os clientes dos clientes, trabalhando no design do produto. Aí, acho que esse é o efeito, assim, pô, lá na frente, o que a gente vai poder ter de soluções que tenha menos impacto, onde é possível fazer reutilização. Vamos reutilizar? Então, a gente trabalha dentro do Casulo, que é nosso laboratório de... Desculpa, deixa eu só tomar água aqui. Peraí. Tranquilo. Para ter soluções em que, no final da vida útil, sejam circulares. Então, soluções que a gente mudou, por exemplo, aquele stand-up out, que é o plástico, que ele é mais mole, mas ele fica de pé, normalmente ele é vários materiais, né? E o que a gente fez foi uma solução, que a gente fez com a Mãe Terra, a gente fez com o Organo Solvi, em que só usa um material. Então, é uma solução tecnológica, inovação, de novo, olhando o conceito de que no final da vida útil, multimateriais, a gente tem dificuldade de reciclar, e trazendo uma solução para o mercado, para os nossos clientes, ofertar para os seus clientes, ou seja, com a mesma qualidade, visão, mas sem ter os vários tipos de plástico em que traz uma dificuldade de reciclar. E a gente tem trabalhado fortemente nessa parte de design. Tem um estudo que foi feito na Universidade, acho que é da Dinamarca, fala de que 80% do impacto ele está nessa fase do design. Se você trabalhar nele, você vai ter muito menos impactos no final. Então, o que a gente tem trabalhado junto com os nossos clientes, para achar essas soluções, olhando o ciclo de vida e todos os impactos, para tomar decisão na hora que você vai fazer a sua embalagem, o seu produto para ir para o mercado. Perfeito. Deixa eu fazer a pergunta que eu queria te fazer lá, antes da gente ir para a nossa dinâmica, né? Que vai ser, na verdade, o nome do podcast esse, né? Tu acredita que o futuro será circular? Tu acha que é possível? Assim, vou trazer a minha visão. Eu sou oriundo do setor de energia, né? O podcast ele surgiu quando eu empreendia dentro do setor de energia e uma das pautas que a gente olhava era a questão do mobilidade, né? Mobilidade urbana e tudo mais. E na minha visão, né, e também com base de alguns estudos, também conversando com muita gente, eu acreditava que, e acredito que não será elétrica em si, ela vai ser híbrida. Eu vejo muito sobre isso, estudo muito sobre isso, principalmente o Brasil, que a gente tem também a questão do etanol, e acho que o elétrico, é que nem eu digo, o elétrico ele só vai ser realmente viável quando o custo dele for barato. Se for assim, e como tecnologia, eu acredito que vai acontecer isso, né? A tecnologia vai fazer baratear as coisas, mas daí depois tem infraestrutura, tem uma série de outras coisas que vem aí. Sobre a pauta que estamos trazendo hoje, tu acha que vai ser viável, de fato, sempre vamos conseguir fazer tudo ser circular, ou tu acha também que a gente vai conseguir melhorar, mas ser tudo meio utópico? Eu acho que é um caminho sem volta, para falar a verdade, Wagner. Assim, eu acho que
Cada vez que a gente identificar as soluções circulares que são econômicas, a movimentação vai acontecer. E cada vez mais a gente vai ter menos recurso, então o recurso vai ser escasso. Então, você vai precisar usar o que está já circulando. Eu acho que vai ser natural e necessário diante daquilo que a gente já fez. Porque, assim, o linear, que é o que a gente fez até agora, não está dando certo, porque a gente está vendo o impacto que está causando, e o impacto está voltando para a gente. Então, a gente tem que aprender com a natureza, né? A economia circular tem essa inspiração na natureza, né? Nada vira resíduo. E essa é uma inteligência que, na minha visão, ela está começando agora, é uma jornada ainda. Eu acho que muito avanço aconteceu, a gente nem falava disso. Quando eu comecei há 7 anos atrás, a gente não falava quase circular, a gente falava de reciclagem. Essa visão circular, de design, de escolha do início da cadeia da fonte, de você manter no ciclo, trazer valor, reutilizar, remanufatura, tudo isso é muito novo, mas que está cada vez mais claro de que ou a gente adota, ou a gente não vai ter futuro. Essa é a minha visão. Tá? Então, assim, eu não acho que é uma escolha. Eu acho, inclusive, é uma necessidade. A gente está diante da escassez, mudança climática, resíduos. Você não tem outro planeta. Está ficando insustentável. Aterro. Você vai por aonde? Em que espaço? Você tem que reaproveitar. Inclusive, para o aterro, o reaproveitamento significa extensão da vida útil. Então, inclusive, tem lugares em que o aterro está chegando à sua vida útil e não tem para onde ir, não tem para onde crescer, e aí você não tem onde jogar o resíduo. Você vai ter que andar quilômetros, um custo enorme para o município, inclusive. Então, na minha visão, a circularidade no futuro, eu acho que assim, ela já é uma necessidade no presente, ela está numa jornada acontecendo, e ela é uma necessidade tanto para a indústria quanto para a sociedade. Então, para mim, vai ser uma realidade. Perfeito. E a gente deveria ir para a dinâmica agora, mas eu quero trazer mais um ponto, que é o quanto a gente já conseguiria fazer isso se a gente tivesse um nível de conscientização maior, né? Porque eu acho que tem muita coisa que a gente traz ali, porque tem eu acho que é muito baixo o nível de maturidade ainda das pessoas para lidarem com esse assunto. Pelo menos que eu tenho percebido, assim, tanto não somente estando dentro de empresas, mas com as pessoa física mesmo, no dia a dia, de entenderem um pouco do impacto das ações, das suas escolhas. Tu acha que tudo é tecnológico ou tem assim, essa questão de conscientização? Ela para mim, eu vejo como um ponto muito importante, não por isso surgiu Conversas Sustentáveis. Eu me preocupava muito, daí quando eu saí do setor de energia, eu queria realmente trabalhar um nível de educação, conscientização, porque não adianta a gente falar muito de sustentabilidade, de inovação, se a gente não entender qual é o buraco que a gente está. Então, eu queria a tua visão sobre isso. Acho que a educação, na verdade, ela é necessária para tudo, não ia ser diferente para isso, né? Eu acho que a gente ter a consciência do nosso impacto para a sociedade, o que a gente pode fazer de diferente, é de extrema importância para ter qualquer transformação. Mas eu sempre falo que mesmo nos lugares que a educação, né, tem uma evolução, essa questão da circularidade também, da mudança de comportamento, envolve regulação. Então, que nem eu passei um período na Suécia e fiquei bastante impressionada, porque as pessoas, assim, levam seus lixos para um determinado local, não passa o lixo na sua porta, que é o que acontece no Brasil, e traz um custo isso, né? Você parar e não juntar todo o resíduo num determinado local. Eu falava, nossa, aqui todo mundo é muito educado, né? Mas, na verdade, ou você leva, ou você toma uma multa. E a multa não é individual, não. A multa é coletiva para o bairro. Então, as pessoas se fiscalizam para saber se você está jogando certo. Mexe então, eu acho que assim, a educação, ela é importante, ela é fundamental. Eu acho que todo lugar, toda forma que a gente pode, Magna, acho que assim, né, isso que você está fazendo, essa conversa é fundamental. A gente tem buscado ações junto também com escolas, porque eu acho que quando a gente está ali trazendo essa consciência desde pequeno, ela é muito importante. A gente tem ações, né, variadas, a gente teve em vários festivais de música, trazendo essa questão da consciência, descarte adequado,
de uma forma para mostrar o valor, né, dessa mudança, mas eu acho que a questão da regulação precisa vir junto, né? Porque quando você tem a obrigação, quando você tem uma taxação, quando você é cobrado por dar destinação do seu resíduo, por exemplo, eu não acho que seria dessa forma. Porque toda vez que você muda, que você busca uma mudança de comportamento e afeta a conveniência, as pessoas têm uma barreira dessa transformação. E a gente tem uma conveniência hoje no Brasil que eu acho que é muito crítica. Porque basta colocar o saquinho de lixo na frente da sua casa e ele desaparece, magicamente. Então, as pessoas não acham que aquele problema é seu. E o problema é seu. Né? Então, eu acho que é um desafio. Acho que a educação ela é importante, ela é fundamental. Eu acho que as novas gerações estão vindo, a gente escuta muito, né, o questionamento. Minha filha mesmo tem 11 anos. Quando ela vê resíduo, ela não se conforma, né? Como alguém ainda é capaz de jogar o resíduo no lixo e no chão, e a gente, infelizmente, recentemente, eu nem acreditei nisso, a pessoa abaixou o vidro do carro e jogou uma latinha, e eu disse, antigamente a gente via com mais frequência, então assim, diminuiu muito, fazia tempo que eu não vi isso acontecer, mas é tão impactante uma pessoa achar que bate, abaixar o vidro e jogar seu lixo de dentro do seu carro porque não é seu, né, mas é que nem hoje eu fui almoçar, e eu fui almoçar com um amigo e ele é fumante, né? Ainda nos dias de hoje tem bastante fumante ainda. E aí, eu falo que o fumante ele tem um prazer em fazer assim com o cigarro, né? De tocar longe, mesmo tu tendo um lixo do lado, ele gosta de tocar ele longe, né? E aí eu falei pra ele, não é negativo, tu tá aqui comigo, cara, tu vai ali, tu vai pegar, o lixo tá ali, cara, eu vou contigo, se é essa questão, tu vai ali, cara, qual é o problema? E é justamente isso, o que eu vejo pessoa com cigarro, pega e fazem, tá ali, tem o lixo do lado, o prazer de fazer, de jogar, nem sei como é que joga, mas é assim, é um absurdo, então é um nível de maturidade que eu acho que é necessário e acho que envolve muita regulamentação. Agora a gente vai para as dinâmicas do CS. E quero agradecer também aos nossos patrocinadores que oferecem essa dinâmica a eles, a Papyrus, a Vida Veg e a Organic, que compram muito a nossa ideia, acredito muito no Conversas Sustentáveis de uma maneira geral. E são umas perguntas assim, bem bate-bola, assim, e também traz muito um viés pessoal ali, que comentou de legado, eu acho muito importante. Eu, particularmente, Wagner, eu digo que eu não me tornei empreendedor porque eu sonhava em Stats, Forbes, e o meu negócio sempre foi em como eu quero ser lembrado. Isso para mim sempre foi muito forte. Mas vamos lá, na tua visão, o Brasil precisa mais de engajamento. Eu acho que é engajamento de todos, desde a regulação até as pessoas mesmo, nesse mesmo objetivo de trazer menos impacto para o meio ambiente, para as pessoas, gerar negócio, gerar divisas, resultado. Então, eu acho que engajamento. Show. O que tu indica de algum conteúdo, livro, documentário, que para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema? Olha, tem um livro bem interessante, depois eu até passo direitinho no meu nome, porque eu acabei não anotando, mas é Dilemas do Plástico, é de um cientista, ele foi traduzido para Paradoxo do Plástico. Paradoxo do Plástico. Isso, chama Chris, e tem um sobrenome, mas eu não lembro. Ele é um cientista que fez esse livro até em inglês e tem tradução em português. E é muito interessante porque ele traz informações científicas contradizendo muitos mitos sobre o plástico e o quanto o plástico trouxe sustentabilidade. Se a gente for por um caminho de banir e substituir, ele faz vários comparativos, o impacto que vai trazer para o meio ambiente é muito maior. Acho que foi um bem recente, depois eu passo o sobrenome dele, mas Paradoxo do Plástico, tem e-book, inclusive gratuito. Acho que é bem interessante para mitos e verdades sobre o plástico, bem interessante aí para quem tiver... E esse tema é muito bom, assim como outro podcast que a gente gravou com um tema também que causa muito polêmica, que é orgânicos versus o produto com fertilizantes, né? E aí a gente fez assim para quebrar alguns mitos, né?
né? Porque acho que é importante. É que nem eu digo para as pessoas, eu falo, não acredita em mim, não precisa acreditar no convidado, só vai atrás da informação, tenha um senso crítico de analisar as informações, e aí sim, a minha função, é que eu digo, é trazer a conscientização do que está acontecendo, e você, por si só, vai atrás da informação e busca, e aí sim pode tirar as suas conclusões, né? Agora, num âmbito mais pessoal, o que teve no teu passado que tu carrega contigo até hoje? Seja de alguma experiência negativa que se tornou positiva ou algo muito bom que tu viu e que tu te acompanha até hoje? Eu acho que líderes que me inspiraram e que eu trago até hoje na busca de inspirar outros líderes e outras pessoas para ter esse olhar, né, de transformação, de buscar o que é certo, né, de acreditar e ter a resiliência de que é possível, né, a gente ter um mundo melhor, um planeta melhor, pessoas melhores, uma sociedade melhor. Então, eu acho que isso eu trago sempre no meu dia a dia, o quanto que eu posso, né, inspirar outras pessoas e o quanto as pessoas podem me inspirar, e isso eu trago muito, né, de líderes e pessoas, e aí da família também, meus pais, que me trouxeram muito essa visão de tentar, de fato, ajudar as pessoas, estarem próximas das pessoas e fazer essa movimentação. Eu sempre digo assim, tudo está difícil, a economia está difícil, essa transformação para uma economia circular está difícil, o mercado está difícil, mas a gente tem que ter resiliência e olhar que a gente está crescendo e avançando todos os dias, e aonde a gente estiver, a gente pode fazer a diferença. Concordo 100%. O meu pai dizia, né, quando às vezes eu falava, o momento está difícil, e daí meu pai falou, beleza, levanta e vai, o mundo não para tu ficar triste. Realmente, muito bom. E no presente, o que tem te inspirado? Acho que os jovens, viu? Assim, eu acho que essa geração muito questionadora. Eu tenho uma filha de 11 e uma de 25. Então, assim, duas gerações diferentes. E eu vejo esse questionamento e o que é certo muito presente nessa geração. Então, eu acho que eu estou muito otimista que a gente está trazendo aí uma geração que vai vir para continuar com essa transformação, né? E ter um mundo melhor mesmo, mais humano. Eu acredito e menos polarizado também. Não tem dúvida, eu acredito e espero muito. Eu também concordo 100%. Futuro. Um futuro circular, certo? Futuro Boa. Agora tem a pergunta final, que é tu deixa uma pergunta para o próximo convidado ou convidada, sem saber o setor, sem saber o cargo, aleatório, e tu vai responder a do convidado passado, que é a Dani, que é a diretora de RH da Usaplex, da indústria calçadista. E a pergunta que ela deixou é a seguinte: o que você está cultivando no seu íntimo que você entende que vai fazer a diferença para contribuir para um futuro melhor? Acho que eu tenho cultivado as lições de Jesus. Então, assim, acho que Deus na nossa vida. Perfeito. Eu acho que ele trouxe, eu acho que tem que ser a nossa inspiração e nosso caminho aí para a gente seguir evoluindo. Perfeito, 100% concordo. E uma pergunta para a próxima eu preciso fazer? E exatamente. O que tá para a próxima ou para o próximo? Para o próximo, é verdade. Qual é o legado que você está deixando e que você se orgulha, né, do que você fez até agora? Filosófica. Eu costumo dizer que tem convidados que eles deixam umas perguntas filosóficas, assim, que eu fico assistindo, assim, eu fico, caramba, pessoal, vocês estão olhando umas coisas profundas. Teve uma também que o Point também deixou, que ele é CEO da Estímulo, né, que é um fundo de impacto, e aí ele falou assim, como é que você quer ser lembrado? Isso aí vem me acompanhando sempre, assim, que eu daria justamente isso, porque a gente, às vezes, está tão na... que a gente esquece de questionar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo.
Por qual motivo, né? E tudo isso a gente vai deixar, né? O dia que a gente for. Então, assim, 100%. o mais importante é qual que é o legado, por que eu estou fazendo isso. Acho que essas reflexões são cada vez mais relevantes. E acho que tem um ponto que acho que é muito importante, é o autoconhecimento, né? Porque a gente só vai conseguir impactar o outro positivamente também se a gente se conhecer, saber nossas fragilidades, né? Ter humildade para estar sempre aprendendo. E acho que essas trocas, essas reflexões, elas são importantes para que a gente siga evoluindo, né, como sociedade. Eu costumo dizer para o pessoal que a gente tem uma liberdade poética para fazer o que a gente quer, porque o nosso tempo é finito. Então eu falo assim, por que tu não vive e faz aquelas coisas que te fazem bem, que acredita, né? Porque nosso tempo vai acabar, né? Então, pô, vive. A única certeza que a gente tem é essa, né? Exato, então, mas fulano, como é que vai ser? Eu falo, cara, vive teu momento, te aproveita, porque... E eu acho que vai muito ao encontro, né? Pô, como é que eu vou deixar? Como é que eu sempre digo para minha família, eu digo que penso muito em como os meus filhos vão lembrar de mim. Então, isso me preocupa em cada atitude. O que eu vou fazer? Por que eu trabalho, o que eu faço? E qual é a visão? O mundo não vai ser só crescer e pagar conta, né? Tem que ter um propósito maior, uma coisa maior. Mas que baita papo. Muito bom, nossa, foi ótimo. Passou rapidinho. Eu falei, passou muito rápido. Muito Gostei muito, acho que o pessoal acho que também deve ter aproveitado. Quero também agradecer quem ficou com a gente aí até o final. Quem quiser seguir o Conversas Tentáveis é @Conversas Tentáveis em todas as redes. A gente tem a comunidade cs.club, onde tem conteúdos de educação sobre sustentabilidade totalmente gratuito, diagnóstico de sustentabilidade totalmente gratuito, uma comunidade, é uma rede, a gente brinca que é o LinkedIn da sustentabilidade, então você encontra, tem mais de 500 executivos, empresários lá também, então dá para a gente bater um papo muito legal. E também os nossos patrocinadores, a Papyrus, a Organic, a VidaVeg, que estão com a gente. E você que quer ser nosso patrocinador, procura o Vavazinho aí nas redes sociais e a gente bate um papo. Fabi, quero te agradecer, eu quero que tu deixe suas considerações finais. Quem quiser bater um papo contigo, como é que te acha? O microfone é teu. Obrigada, um prazer, uma delícia aqui, foi muito bom. Bom, eu estou no LinkedIn, acho que Fabiana Quiroga, quem quiser, eu sempre tento ali responder, estar próximo das pessoas, dar aqui meu testemunho, né, e de alguma forma contribuir aí para esse debate. Então, obrigada, um beijo a todos, obrigada aí pela atenção de todo mundo. Tchau, tchau, pessoal, e nos falamos semana que vem, tem mais Conversas Sustentáveis. Abraço.